Hoje nós estamos no dia 11 de junho de 2025, com nosso irmãozinho Ricardo fechando a série que ele nos se comprometeu com a loja, mas essa é uma série que está sendo fechada. Vai abrir outra em agosto, a parte da tarde de 2025, viu, gente? Não é 2026, não, porque de vez em quando eu me antecipo. E em setembro ele vai estar conosco também até o final do ano. Então não chorem, não sofram por antecipação. Nós vamos, nesse momento, a Estrela d'Alva Feliz recebe todos vocês, na expectativa de que nós possamos hoje fechar com louvores e honra ao mérito o nosso trabalho aí com o nosso irmãozinho Ricardo. Bem-vindo todos e o nosso querido irmão, com a palavra. Boa tarde. Só de ver a roupa da Laura, eu já estou apavorado. Muito frio, lareira acesa. Nossa Senhora. E tu tá em Janguile? Eu moro na Chacarananda, né? Mas eu estou reconhecendo essa estande. Não, mas é outra, Já é outra? parecida. É. Tá bom, é parecida. Então, tá. Então vamos observar uma postura preferencialmente estável, confortável, com a coluna ereta. E assim, com a respiração mais livre, serena e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Meus irmãos, nós estávamos aqui lendo a trajetória do, de um irmão teósofo no anexo respectivo, Amassônia. E é longo o processo para ele se aproximar do mestre. Eu acho que, como a própria irmã Laura sugeriu, nós vamos ter que dar um salto aqui e vou partir então para a página 277. Ou quem sabe a 276. Né? Quando o dia ficou bem claro, retomei viagem por vales e montanhas. A cavalo ou caminhando, os caminhos que segui não são jornada prazerosa para homem algum.
a menos suponho que ele esteja tão profundamente absorto em seus pensamentos como estava então eu próprio, e alheio a tudo que afete o corpo. Eu tenho cultivado o poder de concentração mental a um tal grau que, em muitas ocasiões, tenho sido capaz de ficar totalmente alheio a qualquer coisa que me circunde, quando minha mente está concentrada no objetivo único de minha vida. Como vários amigos poderão certificar, mas nunca em uma intensidade tão grande quanto naquele momento. Eram, penso, 8 ou 9 da manhã, e eu estava seguindo em direção à cidade de Sikkim, de onde foi-me assegurado pelas pessoas que encontrei pelo caminho, poderia atravessar facilmente para o Tibete com minhas vestes de peregrino, quando, subitamente, vi o cavaleiro solitário galopando em minha direção, proveniente do lado oposto. Devido à sua alta estatura e pela maneira hábil com que manejava o animal, pensei que era algum oficial militar do Rajá do Sikkim. E agora pensei, fui apanhado, porque ele estava em situação, vamos recordar, ou alguém talvez não veio na reunião anterior, ele estava em busca do mestre, mas as situações legais dele para cruzar essa fronteira eram totalmente irregulares, ele não tinha autorização para ir. Ele me solicitará minha autorização de viagem e perguntará o que estou fazendo no território independente do Sikkim e talvez irá prender-me e mandar-me de volta, se não pior. Mas, na medida em que ele se aproximava, refreou o cavalo, olhei-o e o reconheci instantaneamente. Eu estava em sua sublime presença do mesmo Mahatma, no meu próprio reverenciado guru, que havia visto antes em seu corpo astral. Vejam bem, o primeiro contato costuma ser no plano astral. Se bem que aqui ele diz no terraço da sede da Sociedade Teosófica. Eu acho que a Laura viu, suponho que a TT também, The Home of the Master. Naquele terraço, muitas vezes, eles se materializaram perante os discípulos. Foi ele o irmão do Himalaia, que naquela para sempre memorável noite de dezembro último, fez cair tão amavelmente uma carta em resposta a uma que eu havia entregado em envelope fechado à senhora Blavatsky. Coisa semelhante acontece com o senhor de Bitter. Ele entrega uma carta à senhora Blavatsky e a resposta vem por meio dela. A quem eu não perdi de vista por um momento sequer durante aquele intervalo de apenas 1 hora. Quer dizer, não tinha como a carta aparecer simplesmente. Instantaneamente prostrei-me a seus pés. Levantei-me a uma ordem sua e, olhando com vagar para a sua face, esqueci-me inteiramente de mim na contemplação da imagem que conhecia tão bem, tendo visto seu retrato várias vezes, aquele que está com o Coronel Walker.
Não sabia o que dizer. Alegria e reverência travavam minha língua. Majestade de sua fisionomia, que parecia-me ser a personificação do poder e do pensamento, tinham-me embevecido em êxtase. Eu estava finalmente face a face com o Mahatma do Himavata. E ele não era um mito, não era produto da imaginação de um médium, como alguns céticos sugerem. Não era o sonho de uma noite. Passava das 9 da manhã. O sol brilhava e testemunhava silenciosamente a cena de cima. Eu o vejo diante de mim em carne e osso, e ele fala comigo em tom amável e gentil. O que mais posso querer? O excesso de felicidade deixou-me mudo. Somente depois de alguns momentos consegui dizer algumas palavras, encorajado por seu tom de voz e fala amável. Sua pele não é tão clara quanto a do Mahatma Kutumi, mas nunca vi um semblante tão respeitável, uma estatura tão alta, tão majestosa. Como em seu retrato ele tem barba negra curta e longos cabelos negros que caem até o peito, apenas sua roupa era diferente. Ao invés de um manto branco e folgado, ele vestia um manto amarelo forrado de pele, e em sua cabeça, ao invés de um turbante, ou um bagre, um gorro tibetano de feltro, como vi alguns butaneses vestirem naquele país. Quando os primeiros momentos de enlevo e surpresa passaram, eu compreendi calmamente a situação. Mantive uma longa conversa com ele. Ele disse que eu não seguisse adiante, pois fracassaria. Ele foi lá para receber, mas deu o aviso. E deveria esperar pacientemente se quisesse tornar-me um chela aceito. Vejam só, ele ainda não era um chela aceito, ele era um chela em prova. E que muitos eram os que se ofereciam como candidatos, mas apenas muito poucos eram dignos. Ninguém era rejeitado. Todos tentavam, mas a maioria fracassava rotundamente. Especialmente, aí tem dois nomes que, por ética, foram omitidos. Alguns, ao contrário de terem sido aceitos e proferirem seus votos nesse ano, foram agora desligados por um ano. Enfim, eu acho que não é o caso de eu entrar nos detalhes subsequentes, embora eu recomende que todos possam ler. Aliás, eu recomendo que comprem o livro e leiam o livro inteiro, mas eu vou ler a carta número 6 de um pandit chamado Pranat, que foi dirigida, nesse caso, ao mestre Kutume, a página 35, e tem relação com o tema que nós estamos aqui mencionando. As seguintes questões foram perguntadas ao mestre. Então, veja que no início é dado as perguntas que foram escritas na direção do mestre em forma de carta, eu suponho. Número 1. Estou trilhando a senda correta? Número 2. Meu modo de vida atual conduz ao progresso espiritual? Número 3.
Sou capaz de influenciar em grande medida meu próximo nascimento através da geração de bons karmas nesta vida, seguindo ardorosamente as tendências de meu coração, tal como ocorre hoje. Número 4. O que deveria fazer para ter a honra de prostrar-me a seus pés sagrados? Daí o nome aos pés do mestre, a posição clássica nos Upanishads, quer dizer isso, né? Para que se possa receber a instrução do próprio mestre. O processo de autopurificação não é trabalho de um momento, isso já é a resposta do mestre, nem de poucos meses, mas de anos. Então, veja com que habilidade ele vai escrevendo a linha, podendo estender-se por uma longa série de vidas. Me lembra assim o Gil, né, passando a xilocaína na criatura antes de fazer a intervenção ortodôntica. Ele começa dizendo que não é trabalho de um momento nem de poucos meses, mas de anos. E aí agora ele vem com a dose final, podendo estender-se por uma série de vidas, ou seja, ficar para outra encarnação. Tá certo? Claro que isso depende do estágio evolutivo da pessoa. O mestre ter avisado o senhor Ramaswamy que ele fracassaria se cruzasse aquele ponto é muito interessante, não é? Ele dá um alerta: olha, nós não negamos ninguém, mas tu não está pronto. Se tu cruzar essa linha, em outras palavras, vai dar zebra. Aí o mestre explica nessa carta número 6 do porquê. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser seu período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. Ou seja, tem que desfazer o efeito negativo do passado, tem que resgatar hábitos impuros e criar hábitos puros, porque senão, quando vier mais energia, os hábitos impuros vão acordar de novo. São samskaras que podem vir à tona novamente. Então, o trabalho de purificação, não estando pronto, é um indicativo que o mestre sabe e avisou, no caso Ramaswamy, que ele não estava pronto. Quanto maior o esforço de alguém e quanto mais brilhante o resultado de seu trabalho, mais próximo ele estará do limiar. Se sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, quer dizer, não é um entusiasmo passageiro, ele transfere de um corpo para o outro a determinação que finalmente o conduzirá à realização do seu desejo. Vocês estão lembrando da pergunta? E também da resposta parcial, quando ele diz que não é uma questão ou trabalho de um momento, nem de poucos meses, mas de anos, podendo estender-se por uma série de vidas. Então, ele está dizendo que se a pessoa realmente se dedicar, ela consegue passar para o corpo seguinte, para a próxima encarnação, o desejo, a determinação de continuar essa linha de trabalho.
Bhavani Shankar viu-me em meu próprio corpo físico e pode mostrar o caminho para outros. Aí se já é outro discípulo que teve o contato físico com o mestre, assim como Ramaswami. Ele tem trabalhado altruisticamente pelos seres humanos através da sociedade teosófica e tem tido sua recompensa, embora nem sempre o perceba. Em geral, as pessoas reclamam que foram esquecidas, que o mestre não liga para elas, que não ganharam instruções. E por aí vai toda a choramingação tradicional. Mas eu vou ler de novo. Acho que eu li da outra vez, mas essa é parte da resposta que eu acho que agora vai ficar mais clara. Nos excertos das cartas dos mestres, o dia 21 de junho, que se aproxima no nosso calendário, a página 119. Nenhum de vós deve ser cego a ponto de supor, seja esta a primeira vez que entra em contato com a teosofia. Claro, se vocês quiserem considerar a teosofia moderna da sociedade teosófica, aí esse tempo fica curto, porque começou em 1875. E a Blavatsky é a primeira e principal mensageira. Mas se vocês quiserem entender o termo teosofia vindo da Grécia, ou pelo menos de Alexandria, no período helenístico grego, como a história é indicada por Blavatsky, e eu ponho testemunho na minha tese documental das menções de teosofia em grego nos textos de Porfírio, discípulo de Plotino, e justifico que talvez Plotino não tenha mencionado o termo porque ele e seu mestre Amônio Sacas tinham um voto de sigilo sobre essas coisas. Então, só na terceira geração é que a palavra vazou para o papel. Mas, mesmo assim, senhora Blavatsky diz que a palavra teosofia é o correspondente grego de Brahma Vidya, certo? Que é muito mais antiga no Extremo Oriente. Nem vou entrar, então, em toda essa questão, mas Brahma se refere à divindade, e Vidya à sabedoria ou conhecimento. Portanto, é a sabedoria divina da mesma forma, só que em sânscrito. Eu também coletei algumas citações, inclusive do Radhakrishna, na minha tese, sobre a palavra Brahma Vidya. Então, está lá para quem quiser, porque na universidade eu tinha que mostrar documentos, certo? Seguramente percebereis que isso equivaleria a dizer que os efeitos advêm sem causas, quer dizer, a pessoa pensar que essa é a primeira vez que ela entrou em contato com a teosofia. Sabei, pois, que de cada um de vós depende o lutar daqui por diante pela aquisição da sabedoria espiritual nesta e na próxima encarnação. Vocês estão vendo que esses textos estão tocando o mesmo assunto? Como continuar? Porque numa vida não vai dar tempo. Eu acho que vocês já perceberam. Espero que tenham notado. Salvo estar aqui perto de um Buda, que não vai dar tempo para se iluminar nessa encarnação. Então, alguma coisa vai ficar para a próxima. Se tiver um Buda por aqui, me avisem que eu já quero me ajoelhar, certo? Não posso perder a oportunidade. Quer sozinho, quer em companhia de vossos atuais coassociados. Quer dizer, tem gente que reclama dos colegas de caminhar, que, claro, também, eu suponho, não sejam perfeitos, porque senão não seriam colegas de caminhada, né? Seriam mestres de sabedoria.
Então, por que a qualidade da tolerância é tão importante lá aos pés do mestre para o iniciado? Porque ele vai ter que conviver com pessoas que ainda não são perfeitas. E será que é melhor caminhar sozinho? Essa é a pergunta que eu deixaria para vocês fazerem para o irmão Castilho, que estudou sozinho teosofia por uns 40 anos. Pergunte para ele. Um homem muito disciplinado, não é? Com ascendente em Capricórnio, capaz de se manter autodidata e fiel por muitos anos, mas vou ler de novo. Cabe a cada um, que cada um de vós depende lutar daqui por diante pela aquisição da sabedoria espiritual nesta e na próxima encarnação. Quer sozinho, quer em companhia dos vossos atuais associados, e grandemente ajudados sereis pela simpatia e aspirações mútuas. Em outras passagens em que o mestre diz que devem ser como os dedos de uma só mão, eles têm que se ajudar, aprender a se ajudar na senda, porque um tem uma qualidade, mas tem outro defeito. De repente, o outro tem uma qualidade complementar e pode ser ajudada, porque a fraqueza dele nós não temos. E aí, se nós nos unirmos, todos saem ganhando. Mas se nós resolvermos disputar a beleza uns com os outros, e quem é melhor, e não sei mais o que, aí a loja teosófica não se estrutura. É o que acontece muitas vezes. A própria Laura tem experiência desses esforços na vida dela. E como é difícil explicar por que daqui a pouco uma loja começa a enfraquecer. Minhas bênçãos a todos que as merecerem. Então, o mestre coloca isso em termos condicionados. Por outro lado, alguns quereriam que o mestre abrisse uma exceção e que aceitasse. Ah, eu já me ofereci para ser limpa-botas, mas eu tenho medo que ele não use botas, em todo caso. Ah, alguma coisa eu devo servir. Mas aqui ele dá uma resposta, me perdoem se eu me alongo, mas são palavras do mestre, na frase anterior, atribuída ao dia 20 de junho nesse calendário. Deploro-o profundamente, porém, não tenho o direito de me ligar tão estreitamente a qualquer pessoa ou pessoas por liames de simpatia e estima individual ou pessoal, sei lá. Eu suponho que meus movimentos ficariam tolhidos e eu incapacitado para conduzir os demais a algo maior e mais nobre que sua fé atual. Fica subentendido que o mestre seleciona quem ele deixa chegar perto de si, porque senão o trabalho dele é perturbado. A pessoa tem que se aproximar para somar, não para subtrair. Não para ficar que nem um cachorrinho pedindo atenção, querendo brincar com o osso, isso, aquilo. Tudo bem, eu acho que muita gente, às vezes, tem necessidade de uma troca afetiva e vão ter o cachorrinho ali. Mas não é o caso do mestre. O mestre já superou as carências, então ele só quer pessoas que somem no trabalho. Então, que passem nos requisitos e façam sua tarefa sem depender dele, ele só supervisiona. Não sei se dá para entender que ele renunciou ao nirvana para vir aqui ajudar a humanidade, não para ajudar uma pessoa. Quando ele faz essa ajuda a uma pessoa, é tendo em vista que ela, por sua vez, mais qualificada, ajudará ainda mais a humanidade, estenderá o trabalho do mestre. Essa é a palavra de toque.
para que nós compreendamos que para se aproximar do mestre é preciso se aproximar do serviço, do trabalho dele. E isso as pessoas às vezes não notam. Por outro lado, nós precisamos compreender o que o mestre quer que seja feito. E existe uma passagem aqui no Fundamentos Teosofia do Ginajadás que trata exatamente deste tema. Quando o mestre diz que o discípulo adquire a capacidade de interagir com a aura do mestre e praticamente ter uma relação telepática com ele. É dito a página 285 e também tem correlato imediato no parágrafo 17 do Aos Pés do Mestre. Quando aceito, o discípulo ganha o direito a uma experiência mística, que é de grande inspiração para seu trabalho. Sempre que surge algum problema que ele não consegue decidir, com base em sua própria experiência, ele pode testar sua avaliação do assunto comparando-a com a do mestre. Isso está lá direitinho no parágrafo 17 do Aos Pés do Mestre. E que o discípulo aceito é uno com o seu mestre e só precisa parar e elevar o pensamento para pensar o que o mestre pensaria naquela circunstância, certo? E ele acrescenta que então pode testar sua avaliação do assunto comparando com a do mestre. Isso é feito elevando por um momento sua consciência até tocar a beira da consciência de seu mestre. Em outras palavras, o importante na senda espiritual não é a presença física do mestre, ainda que nós estejamos enaltecendo o esforço praticamente sobre-humano desse senhor Ramaswami, que ainda era um discípulo em prova, mas uma vez aceito essa necessidade de ter a presença física do mestre, se torna menos importante, porque eles já estão numa ligação telepática. Se ele puder libertar-se dos preconceitos de sua personalidade e souber como proteger-se contra as idiosincrasias de seu temperamento, tal possibilidade de testar seu julgamento pelo critério do mestre é um dos maiores privilégios que o discípulo pode obter na sua vida. Ela o capacita a distinguir o mais útil do menos útil. Eu acho isso aqui uma frase de extrema importância na prática do discernimento. Aí muitos me perguntam, qual é o meu Dharma? O que eu tenho que fazer? Está aqui. Isso é uma resposta que tem que vir de dentro. É uma qualidade a ser desenvolvida. Vou ler de novo. Essa faculdade o capacita a distinguir o mais útil do menos útil e o que mais ajuda do que menos ajuda no trabalho do mestre pelos seres humanos em nome de seu mestre. Então, a menos que alguma luz de Búdhi possa já estar desenvolvida, como é que o mestre vai aceitar a pessoa como seu discípulo? Por outro lado, se vocês forem ver aqui no livro O Sistema Solar do Paulo, porque esse livro é uma extensão, em grande parte, uma coletânea organizada de passagens do homem de onde como veio para onde vai. Na verdade, o senhor, acho que era Major Arthur Paulo,
Era um homem de extrema organização intelectual, parecido com um certo coronel que eu conheço, e aí botou em ordem a literatura. E vejam só, logo depois do sumário, vem uma lista dos autores citados. Aí mostra o plano astral do Leibniz, o mundo em transformação da Beza, o plano devatiânico mental do Leibniz, e vai dando a edição, 1910, 1909, 1902, 1913, o lado oculto das coisas, iniciação e perfeição humana, 1912, Inner Life, volume 1, A Vida Interna, em 1910, volume 2, 1911. Man Wins How and We Turn, 1913, é o que nós estamos lendo aqui, O Homem de Onde, Como Veio, Para Onde Vai. Os Mártires e a Senda, 1927, o Aperfeiçoamento, a Origem do Homem, né? 1904, da Annie Besant. Pirâmides Stonehenge, 1912, do Sinet, A História da Atlântida e da Lemúria, do Scott Elliott, em 1925, Os Sete Princípios do Homem da Beza, em 1904, a Senda do Ocultismo, da Beza em Libito, em 1926, o Compêndio de Teosofia, em 1914, enfim. Eu não vou aqui cansar vocês com bibliografia. Quero ler umas pequenas páginas para você. Por quê? Porque esse livro ele organiza a informação e ele consegue fazer uma projeção de como será a sexta e a sétima raça raiz, ou seja, ao longo dos 427 mil anos que faltam para o Kali Yuga, vão surgir outras raças, certo? Que esse é o Kali Yuga da quinta raça. E é difícil explicar que há uma certa superposição desses desenvolvimentos. Então, no capítulo Dias do Juízo, a sétima, o produto da cadeia terrestre, ou seja, da sétima raça, já deve gerar 12 milhões de adeptos, ou mestres de sabedoria, mais uns 12 milhões de arhats e mais uns 12 milhões de iniciados. E aí o resto que não está pronto vai ter que reciclar no outro estágio ou ir para outra cadeia, porque isso é um dia de juízo. Ok? Eu não vou tirar de vocês a glória de poder ler esse capítulo, mas eu estou querendo mostrar que existe em como ele diz aqui, dias de juízo de primeira ordem, que aí é da cadeia inteira, dias de juízo de segunda ordem, que aí tem a ver com a ronda, e outros menores de raça e mesmo de sub-raça. Nós estamos visivelmente cruzando um desses pontos na preparação da sexta sub-raça, da qual sairá a sexta raça raiz no século 27 da Califórnia. Tem sido o tema do nosso estudo nessa série que, como bem disse a irmã TT, nós estamos agora terminando. E mais do que nunca, eu gostaria de enfatizar também algumas passagens do ponto mais crítico da trajetória, que foi a quarta ronda e a quarta raça raiz, a quarta subraça, enfim,
o momento mais denso de toda a descida, a partir do qual se supõe que a gente chegou no fim do poço e começou a subida. E isso foi o conflito do egoísmo na Atlântida. Então, vou me permitir ler aqui, com a atenção de vocês, uns 2 ou 3 parágrafos da página 252, quando é dito: nos últimos dias da ilha de Poseidones, ou seja, antes de Atlântida afundar. Esse foi o ponto mais crítico de magia negra na história do planeta Terra. O sistema fundiário original deu lugar ao da propriedade individual igual aos termos atuais. Um remanescente do sistema agrário original sobreviveu no tempo dos Incas no Peru, 14.000 anos atrás. E aí ele vai explicando como, com sua cota, né, sobreviveu o tempo dos Incas, os direitos sobre a terra foram conferidos ao grande Inca, que era o rei, não é? Ao que parece, em certo momento, o mestre Moria. Mas a metade se destinou a lavradores, outra metade, em cotas iguais, foi destinada ao Inca e seus sacerdotes adoradores do sol. Com a sua cota, o Inca mantinha o exército, as estradas, a maquinaria do governo e estava nas mãos de uma classe especial, representante de uma cultura e uma civilização muito mais adiantadas que as da grande massa do seu povo. Com sua quarta parte, quer dizer que os impostos não passavam de 25%, vocês entenderam? É o mesmo que fala o Buda no budismo, que a cota social é 25%. Com a sua cota, então, a quarta parte, o produto das terras do sol, os sacerdotes se mantinham o culto público, a educação do povo nas escolas e colégios, além de todos os doentes e enfermos, conferindo pensões a quem tivesse mais de 45 anos de idade. Era mais fácil se aposentar. Eu remei até os 60, aí esticaram a linha para 65. Agora, com muito custo, bom, não vou entrar em detalhes. Em que lazer e o prazer eram considerados apropriados. Nos tempos dos toltecas, quando governava o imperador adepto, por isso eram considerados os reis divinos, sacerdócio iniciado que constituía a imensa fraternidade oculta principiou a progredir no caminho oculto. Claro está que esse clero era a minoria, pois a maioria lhe ficava bem atrás em desenvolvimento espiritual. Adotou-se o culto do sol. Quer dizer, hoje nós chamamos Savita na tradição hindu, que é o espírito do sol, mas alguns não se dão conta que é o espírito e começam a adorar o próprio sol, que é o corpo. Tá? Ou lá nós chamamos também de logos, logos solar. Os que possuíam mentalidade espiritual consideravam o sol como um símbolo, ao passo que os ignorantes eram incapazes de enxergar além do símbolo externo. Ergueram-se em toda a Atlântida templos magníficos para o culto do sol e do fogo. Esse foi muito adotado também pelos parsis, não é? Pelos Zaratustra, Zoroastro, religiões mais tarde desenvolvidas na Pérsia. Sobretudo na cidade das Portas de Ouro, que era onde viviam os grandes mestres. Não se admitiam imagens da divindade, considerava-se o disco solar o único emblema apropriado. Assim começa a doutrina secreta, com um círculo e um ponto.
Isso é o disco solar, é o símbolo astrológico do Sol. E costumava-se colocar um disco de ouro de modo que captasse os primeiros raios do Sol levante no equinócio vernal e no solstício de verão. Ainda me lembro o dia que eu projetei com um pequeno espelhinho ortodôntico, o, de, o do Gil, o eclipse solar dentro do apartamento, aliás, da casa, no segundo andar, não foi? Lá em Joinville, é um momento histórico, era 1993, ou quanto era aquilo? Não me lembro mais. Enfim, esse sistema de espelhos é clássico para usar nos templos a projeção do Sol. Esse sistema religioso sobrevive no culto Shinto no Japão e, posto que há diferença de maravilhosas decorações nos templos da Atlântida, tá? Os templos Shinto são elegantemente rematados em madeira lisa, etc. e tal. No livro de Xian se descreve graficamente a cena quando se aproximavam os tempos maus, quando a raça seria lançada ao abismo do egoísmo. A ideia ética decaiu e conduziu à perversão do espiritual. Esse é o momento mais crítico e sombrio. Cada homem lutava por si e utilizava seus conhecimentos para finalidades egoístas. Citando Zian, a base da doutrina secreta, e a quarta raça cresceu de orgulho e disse: somos reis, somos os deuses. Construíram cidades imensas, construíram-nas de terras e metais raros, vomitaram fogo e da pedra branca das montanhas e da pedra preta cortaram suas próprias imagens de tamanho natural e a sua semelhança as adoravam. A apoteose do eu não poderia ir mais longe, é o egocentrismo total. Além do sol, os sacerdotes conheciam e guardavam outros símbolos. Um deles era a concepção de uma trindade na unidade. Essa ideia, ainda mais materializada, foi degradada dos semitas numa trindade estritamente antropomórfica. Enfim, outros desenvolvimentos na era turaniana, com a prática de bruxaria, e muitos deram tento de existência de elementais poderosos, convocados ou animados por suas próprias vontades robustas. Vocês vão ver filmes de Simbal Marujo em que faziam oferendas a certas estátuas que começavam a se mexer, as estátuas ficavam incorporadas. Eu vi um filme outro dia do Conan com o mesmo argumento. E esses ritos eram feitos na antiga Atlântida e eram feitos com sacrifícios humanos para transferir o prana para as estátuas. Enfim, eu não quero aqui ficar dando aula de magia negra, né? Por favor. Tão decadentes se haviam tornado os homens que, na realidade, passaram a adorar essas produções semiconscientes de seu próprio pensamento maligno. Vocês vão ver na Bíblia a preocupação em não fazer adoração de estátuas e idolatrias. Isso era um problema nos tempos bíblicos, certo? Que tem a ver com esses remanescentes atlânticos. O ritual manchou-se de sangue desde o início, quando cada sacrifício conferia vitalidade a criações vampirescas.
algumas das quais se tornaram assim tão poderosas que persistem até hoje. Então, não vou entrar em detalhes para não se acabar invocando essas entidades, continuando a exigir seu tributo de comunidades aldeãs inocentes. No grande, o rio ritual manchado de sangue não se expandiu para fora do círculo turaniano, conquanto o sacrifício humano não fosse incomum aí. E no grande império tolteca do México, o culto do sol era a religião nacional. Em algumas oferendas feitas à sua divindade benéfica Quetzalcoatl, se vocês vão ver, essas terminações são tipicamente atlantes, tomato, chocolato. Então, cada vez que vocês comem um tomate ou um chocolate, vocês estão pegando subprodutos da cultura atlântida, certo? Essa era a linguagem também tolteca, se resumiam em flores e frutos. Com o advento dos selvagens astecas, acho que eu contei para vocês quando eu entrei no Museu Antropológico do México, na sala dos astecas, eu me senti muito mal, porque ali até as estátuas de pedra-sabão estavam com as mãos vermelhas de tantos corações que foram ali em sua sucessão sacrificar. A gente sentia o peso daquela sala. Ao contrário, entrando na sala ao lado, que era dos Olmecas, tudo parecia angelical, mas a sala dos astecas não era brincadeira. Se a pessoa é muito sensível, eu não recomendo fazer a visita. O arrancamento do coração das vítimas no cume do Teocalli pode ser encarado como sobrevivência do culto elemental adotado por seus antepassados turanianos na Atlântida. E entre os atlantes, um símbolo destacado era o coração, que representava outras coisas, o átomo, a pulsação, o bater do coração e o sol, que, no meu entender, tinha um movimento semelhante ligado ao período de mancha solar. Eu não vou poder ler tudo, é claro, não é nossa intenção. Mas foi quando eu visitei a Sala dos Astecas, lá no Museu Antropológico do México, e tive uma experiência pouco luminosa ali, que eu compreendi por que, que o karma atraiu para aquela região o mais cruel de todos os invasores colonizadores espanhóis, que eu suponho vocês saibam, era o. Pronto, agora na hora de chover faltou água, eu já estou ficando gagado. Cortês? É ele mesmo, o Cortés era de todos o mais cruel. Então, no Brasil chegaram um pessoal assim mais de boa e criou uma civilização mais pacífica, mas a situação do México era bem complicada e atraiu o Cortés, que foi. Aí vocês vão ver as crueldades que o Cortés também fez. A gente pensa como que isso foi acontecer, mas tinha um antecedente no lugar que atraiu uma reação kármica proporcional, tá certo? Então, quando a gente estuda a história, a gente não tem que se fixar no que está só acontecendo hoje, ou como o Papa Bento XVI entrou em Auschwitz e perguntou onde estava Deus quando isso aconteceu. É preciso se remontar a várias tradições antigas, talvez do tempo ainda dos Atlantes, para entender como é que aquele karma está sendo resgatado, certo? E, no presente momento, ele acabou de dizer no texto que algumas dessas forças vampirescas
ainda estão vivas e tomam caminho para criar guerras e conflitos, sendo que hoje as armas são muito mais poderosas, nós temos aí armas atômicas, né? Enfim, por isso que eu acho as nossas meditações pela paz são muito importantes para tentar elevar o nível vibratório no planeta num momento de juízo por extensão da quinta subraça para a sexta subraça, mas, na verdade, por extensão até do início da sexta raça raiz. Aí vão dizer, bom, ainda faltam 7 séculos. É verdade. Mas, na verdade, são 600 anos. Nós já estamos no ano 25, né? Para o início da comunidade. Então, para o planejamento dos mestres, a ideia de que a grande fraternidade branca precisava começar a ser conhecida também no mundo ocidental, porque quem viajou à Índia sabe que eles acreditam nos mestres do Himalaia desde sempre. Existe uma veneração do povo indiano pelo Himalaia e pelos seres que lá habitam. Então, a tradição de um Guru Parampara, de uma sucessão de discipular e de mestre, a grande fraternidade branca, como nós chamamos, é conhecida no Oriente, a começar pelo próprio Sanat Kumara e seus seguidores. Já falei para vocês também do filme lá, do Horizonte Perdido, de reencontrar Shangri-La. Isso faz parte, são lendas orientais que estão vivas, que até os ocidentais copiaram em forma de filme. Tá certo? Claro que aí está mais romanceado, não tô querendo dizer que o filme seja a descrição perfeita. Se vocês querem uma descrição boa, recomendo Os Mestres e a Senda do Senhor Libita. O que eu estou dizendo é que o plano divino pode ser conhecido em traços gerais, está no parágrafo 2º do Aos Pés do Mestre, que no mundo há 2 tipos de pessoas, as que sabem e não sabem. E esse conhecimento é o que importa possuir. Então, nós estamos aqui tratando, ele diz ainda que, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Compreender o plano divino de evolução é fundamental para eu saber onde eu posso ser mais útil na ajuda. Não é só para ficar estudando em casa. Será que eu me faço claro? Mas compartilhar isso com os irmãos e compreender que nós talvez não resolvamos essa equação nessa vida. Eu acho prudente compreender isso, o que não justifica que então eu vou largar tudo. É pelo contrário, nós estamos preparando as condições da nossa próxima encarnação. E eu dei uma palestra recentemente sobre discernimento e libertação e fiz o uso de um artifício que está na moda agora, que é o tal do jejum intermitente. Então, eu digo, nós também podemos ter libertações intermitentes, pequenos momentos de libertação na meditação que vão se somando, que vão se ampliando, se é que eu não estou pronto para o grande êxtase, para o Dharma Mega Samadhi. E eu vou deixar aí no grupo, acho que já deixei, mas posso pôr de novo, a gravação da palestra para quem tiver interesse. O senhor Taimini, também nesse magnífico livro, que eu suponho vocês conheçam, que se chama O Segredo da Autorrealização, eu costumo recomendar aí para todos, por ser um livro pequeno, porém não para ser subestimado, só por isso. E vou
apenas citar a página 101, quando ele comenta dessa aproximação progressiva do samadhi com a libertação final. Ele diz, pelas razões acima, claro que eu não vou poder ler todo o argumento dele, atingir a autorrealização parcial em samadhi. Tem gente que acha que o samadhi já é o fim. O samadhi é o meio pelo qual nós vamos chegar à libertação. Por isso é dito que yoga é samadhi, é o método central para chegar a esse estado de união. Pelas razões acima, atingir a autorrealização parcial em samadhi temporário é considerado apenas um estágio no caminho do yoga. E, depois de alcançá-lo, é necessário dar continuidade aos esforços para torná-lo permanente e irreversível. Abhyasa e Vairagya, tem que ter prática constante de desapego. Isso pode ser feito somente pela repetição constante desse processo e pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Esse é um princípio geral aplicável a toda espécie de realização, mesmo na via da vida comum. Quer dizer, o comerciante, o empresário, o industrial, vai ter que ter conquistas progressivas da sua realização por uma disciplina, senão ele não chega lá. Ou se ele ganhar por herança, ele joga fora porque não se preparou. Conseguimos, de algum modo, alcançar o resultado colimado na primeira vez com grande dificuldade, mas, se continuarmos a repetir o esforço, cada vez com maior empenho e intensidade, com o correr do tempo, tudo se torna fácil e perfeito. Por isso que uma encarnação, eu acho que não é suficiente, pelo menos foi assim que eu entendi. Ok? Então, eu acredito que, não sei se posso prometer um grande finale do curso, mas se dá uma noção, desde o ponto mais denso, que foi o afundamento de Atlântida, até o ponto mais elevado que se aproxima, que é a fundação da sexta raça raiz na Califórnia. E entre esses dois pontos estamos nós, assistindo uma virada de século meio complicada, para dizer o mínimo, do século XX para o XXI, mas é o ponto da mudança, o início da Era de Aquários. Todo mundo foi avisado por diversas profecias, e o senhor Leadbeater deixa claro que, no princípio, houve conflitos e contendas. Então, estamos nesse momento. Então, eu agradeço a atenção de todos. Passo a palavra à irmã Tetê. Ricardo, maravilhosas foram as exposições. Simplesmente encantada, mas eu vou declinar para os nossos irmãos, que são meio tímidos, não gostam muito de se pronunciar. Quem se encoraja? Cláudia, A seu áudio. pergunta Teu áudio foi Teu áudio está muito cortado. O que houve? Pode ser problema de internet. Eu acho que é exatamente o caso. Ela está com problema de internet, com certeza. Eu tenho uma dúvida, Ricardo.
Eu acho É, que tu já apro... está no Tibete, não é, Samuel? O que está acontecendo aí em Torres? A geladeira chegou aí? Hoje acho que foi o dia mais frio do ano, assim, ainda pegou de surpresa. Barbaridade. Para estar de pelas corujas lá em Torres. Mas eu sou natural de Caxias, te garanto que lá tá mais frio ainda um pouco. Ai, meu Deus, pior só mesmo em São José dos Ausentes ou em São Joaquim. É, Essa é a origem de São José dos Ausentes, lá no Taimbezinho? não Eu, sei. eu acho que minha interpretação é a seguinte: no verão, algum devoto fez uma capela para São José, e quando chegou no inverno, só ficou a estátua dele e todos fugiram. São José dos Ausentes. Tá certo? Ficou só o santo. Então, eu queria aproveitar, já que você falou da época ali dos Atlantes, Magia Negra, etc., eu queria então tirar uma dúvida que eu tenho há muito tempo, e não sei se você vai saber, mas é porque também não é um tema assim recorrente na teosofia, mas enfim. É, eu queria saber que tipo de entidade seriam os Exus dessas religiões de matriz africana. Não o Exu Orixá, mas o Exu, esse astral, né? Digamos assim, essa entidade astral. Eu acredito que são mais, no início, elementais. Tu já leste o plano astral? Eu li, mas faz algum tempo já. Faz Então, bastante dá tempo. uma olhada na parte final, inclusive das entidades artificiais. Às vezes são atraídos para certas funções mágicas e depois eles se acostumam a se nutrir como entidades astrais independentes, solicitando certo tipo de oferendas. Então, está classificado pelo Leadbeater lá no final do plano astral. É claro que o Leadbeater não detalha muito para não nutrir esse tipo de. Porque isso implica, às vezes, sacrifício de animais, e é uma coisa complicada do ponto de vista das religiões comparadas, mas tu vais ver que até os semitas e os muçulmanos faziam sacrifício de animais. Eu lamento informar que até o Katha Upanishad fala dos sacrifícios de animais no hinduísmo antigo. Quem é que terminou com isso? O Cristo na tradição judaica e o Buda na tradição hindu. Eles são os grandes reformadores que, se me permitem fazer essa comparação, foram além da sua raça e da sua circunstância local e linguística e deixaram uma mensagem universal. Nessas outras tradições, para tu ser judeu, do ponto de vista ortodoxo, tem que nascer de mãe judia, e da mesma forma no hinduísmo tem que nascer numa das castas. Então, quando chega o Cristo, e tinha até aquelas discussões se vai ou não continuar com o costume judaico de circuncisar, e aí vocês vão ler na Bíblia dos circuncisados e dos não circuncisados, a história de São Paulo. Porque eles ainda estavam na transição do judaísmo primitivo para o cristianismo. E assim também o Buda acaba com as castas, acaba com o sacrifício de animais. Então, eles são grandes reformadores, eu entendo, do ponto de vista ariano. As religiões também estão num processo evolutivo, tanto que agora muitas dessas religiões não fazem mais essas práticas que estão na Bíblia e foram feitas. E também aparecem nas Upanishads, tá certo? Então, a gente quer ler assim, não, essa parte da Upanishad eu não vou ler, mas está lá, né? Cada Upanishad está lá. Então,
Esotericamente, as religiões estão sempre sendo depuradas, estão sempre sendo, vamos dizer, aperfeiçoadas a um processo evolutivo organizado pela grande fraternidade branca. Mas, às vezes, por questões que eu estou tentando explicar desse combate entre a luz e a sombra, acordam coisas remanescentes até lemurianas, e, enfim, aí vem umas práticas assim que deixam a gente surpreso. A Europa está com práticas de satanismo, umas coisas assim que eu fico me perguntando. Tem lugares que agora existe cristofobia, e o Brasil também já andou beliscando essas linhas. Acho que nós temos que respeitar o que há de bom em todas as religiões. Essa é a grande mensagem da teosofia. Mas não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que as religiões fazem. Como é que eu posso concordar com o sati das mulheres se jogarem na Índia, na fogueira, na pira funerária do seu marido quando viúvas? Não dá, até os ingleses proibiram a prática, e mesmo assim, em alguns lugares continua acontecendo a circuncisão dita feminina em certas linhas da tradição muçulmana, sacrifício de animais em várias religiões. Esse tipo de coisa não foi exatamente o instrutor que ensinou. É muito difícil estudar, creio, teosofia, porque nós temos que separar o que o Cristo ensinou daquilo que é a deformação. O Cristo, eu acho, nunca ia apoiar a Santa Inquisição, as cruzadas, matar Giordano Bruno na fogueira em seu nome, para purificar a sua alma nas labaredas do fogo. A gente tem que perceber que alguma coisa saiu do trilho. E existem práticas vampirescas até hoje, lá em Hungria e outros lugares, que são remanescentes atlantes. Eu não vou entrar nessas questões, mas o livro do Libiter entra. Ele fala até nos Tugs, que é magia negra hindu. E vocês vão ver que isso aparece lá no Indiana Jones e o Templo da Perdição. Aparece como uma historinha para criança, lá, um filminho de domingo, uma matiné. Mas vai ler o que o Lee Peter escreveu sobre isso lá no Plano Astral. E aí vocês vão ver que são partes de religiões muito iluminadas que derivaram para coisas muito sombrias. Quando os mestres falam dos Dukpas no Tibete, eles estão falando da mesma coisa. Então, tem que ter algum estômago para ler as cartas dos Mahatmas, porque de vez em quando eles têm que falar no lado sombrio da coisa. Claro que eles são bem sumários. Exato, o ritual de Kali. Exatamente, são os rituais dos tubos. Então, eu não gosto, é claro, de falar dessas coisas, mas a gente também não pode ser ingênuo a ponto de pensar que esse tipo de atividade vai atrair alguma coisa muito luminosa, né? Estou exagerando? Os astecas afundaram tudo lá, foi necessário que quase destruir uma civilização. Por favor, Luiz Henrique, isso nos tempos finais. O próprio Egito caiu em magia negra e aí ele foi invadido. Ele só foi invadido porque se desmoralizou internamente antes. Isso está explicado pela doutora Beza, nos Ideais da Teosofia, traduzido pelo Fernando Pessoa. Então, nós temos que depurar o que é a religião luminosa do período em que ela cai em deformação. Não foram os grandes mestres que ensinaram essas coisas, tá certo? Isso aí já é deformação de interesse humano, uma espécie de adulteração da mensagem original. Por favor, Luiz Henrique. Ricardo, primeiro agradecer todos esses conhecimentos. Segundo, dizer que é necessário realmente muito estudo para a gente acompanhar todos esses detalhes. Mas o que eu queria mesmo falar é que eu andei anotando
as referências bibliográficas durante a apresentação e eu informo que são 47 livros, incluindo os Ideais da Teosofia de Fernando Pessoa, de Nebeza, traduzido Fernando Pessoa. Se me permitir, eu vou tentar depois. Se eu achar muito até, eu vou compartilhar a tela para mostrar quais são, só para provar isso. Eu tenho um problema? Coisa rápida. Não, não tem problema nenhum. Hum. Na minha lista geral, eu sugiro lá nas diretrizes para o estudo 132 livros. Eu acho que hoje eu teria que acrescentar mais algum. Então, aqui, ó, livros citados desde o início. A prova que a gente vai ter que ler, ó. Tudo esse aqui, ó. Então, terminada a apresentação, a gente vai ter que começar a estudar para poder ter melhores condições da próxima vez. Fraterno abraço. O estudo vai só começar agora. Muito Aí bom. nós vamos partir para a segunda edição, Ricardo. Nossa Senhora, que dia é mesmo? Eu fui Bom, comunicado agora em público. Tu mesmo disseste, eu tenho que anotar, senão daqui a pouco tu vai dizer que eu esqueci. desde que você não entre em ligações com a Érica, na Grécia, acho que não dá para Ela esquecer. está enciumada com essa ligação. A moça estava em grave problema naquele dia. Vamos lá. Dia vai Ricardo. ser. Bom, nós vamos recomeçar os nossos estudos, mas num tema diferente, a partir de agosto, só que aí nós vamos fazê-lo à tarde. Eu Nós tenho vamos aqui fazer. anotado 16h45, não é? Eu sei lá, no dia 6 de agosto, é isso? E vai ser sobre as cartas dos Mahatmas, não é? Os excertos? Não, Não? morri, e agora? Tem, sim, claro. Mas tinha Ricardo, um nós que era vamos... dos excertos, então esse é em setembro? Sim, Ricardo, calma. Está parecendo aqui, calma. Desacelera. Morri agora sob o ponto de vista de Leadbeater, Tá. Não, tá? eu São acho 5 que lives, a gente vai começando. tomar principalmente como referência o plano astral e o que há além da morte. Isso vai fazer a diferença. Vai começar em agosto e concluindo na primeira semana de setembro, à tarde. Na segunda semana de setembro, você começa à noite, às 18 horas, com os excertos das cartas dos Mahatmas. Aí seguirá conosco até dezembro. Nossa Ou Senhora! seja, você estará conosco o segundo mestre todo, de agosto a dezembro. Certo, já o meu destino está selado. Está selado. E para o início do ano que vem, nós já temos um plano para ti. Bom, nós estamos aí preparando a viagem para Vancouver, no Congresso Mundial. Nós vamos apresentar os métodos de meditação de Patanjali lá, um pedaço da minha tese, né, de doutorado. E vai ser um workshop, acho, de umas. Entendi que dá umas 3 ou 4 horas de workshop dentro do Congresso Mundial. Estão todos convidados, mas é claro que lá vai ser uma viagem mais cara, porque o dólar multiplica tudo por 5. Aí não é brincadeira. Mas acontece uma vez cada 7 anos, então um momento raro de encontrar os principais líderes da Sociedade Teosófica Internacional. Sim. Ricardo, Final então de nós nos julho. encontraremos, estava verificando aqui, a partir da metade do mês de agosto do 25, ok? Eu Tá bom. postei tudo aí no grupo de simpatizantes. Quem não estiver no grupo e quiser ser adicionado, tem que deixar o telefone ou anotar o nosso. Tá certo. Bem, nós agradecemos a participação de todos e gratidão eterna, Ricardo. Isso aí vai ficar para
a priori, para sempre. Porque essa gratidão aí, só mesmo outras encarnações pagarão. Semeadura e colheita. Gratidão. Então, vamos fazer uma meditação, Sim? por favor, assumindo assim uma posição confortável e estável, como ensina a Patanjali. É uma primeira libertação do corpo, depois, pela respiração, a gente vai libertando também a mente para chegar a átomo. Cortou. A respiração serena e profunda, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Gratidão.